Como lidar com a raiva da misoginia de Nietzsche? Acho que contextualizando em alguma dose, mas também, entendendo que o que pode parecer às vezes uma raiva tem algo de porque assim, ó, sabe uma coisa que é tensa de falar em épocas de vigilantismo moral, de internet? É de entender que determinados comentários, eles podem ser, até mesmo preconceituosos, mas de um jeito esquisito, dependendo do comentário, ele restitui uma certa potência. Quer ver um exemplo, assim, um exemplo concreto que eu quero dizer? Muito do racismo é o reconhecimento da força do negro. No tanto que esses autores contemporâneos vão mostrar isso muito bem. Tipo, eu acho que um filme que eu sempre falo aqui, O Corra, do Jordan Peele, é quase isso, né? O racismo também é o medo da força do negro, né? De uma força no sentido amplo, né? Força cultural, força física, força estética, força, enfim, força intelectual, força o que for. Né? Então, assim, muitas vezes o preconceito ele é um reconhecimento torto da força do outro. E o Nietzsche tem uns comentários sobre as mulheres que alguns são muito ambivalentes, assim, tá entendendo? Tipo, por um lado vai dizer, porra, negócio machista e pá, mas do outro, assim, tem por exemplo, quando ele, por exemplo, tem uma hora que eu vou lembrar de tem uma passagem que tá no Além do Bem e do Mal. Além do Bem e do Mal foi o último livro do Nietzsche que eu li, assim, então é o que mais eu tenho fresco na memória. E tem uma passagem que ele fala que mulher sabe ser muito mais perversa e vingativa do que homem, né? Aí tu vai dizer, porra, isso é um comentário mega machista e papapá. Só que, por outro lado, pro Nietzsche, que é um cara moral, isso é meio que um elogio, tá ligado? É um reconhecimento de força. Ele vê. Tanto que ele vê muito mais. Isso é doido. Ele tem vários momentos que ele dá a entender, no tanto que a Lu Salomé, que foi aluna dele ali, não foi bem uma aluna, né? Foi uma colega, e que depois desenvolveu parte da filosofia, e depois se ligou ao feminismo e tal. Não é à toa que a Lu Salomé sacou isso, né? A Lu Salomé depois depois o Nietzsche já doente e tal, ela pegou essas noções de super-homem e tal, começou a pensar o quanto que o além do homem também não seria, talvez, uma mulher. Ou seja, o além do homem já é a mulher, é a diferença de gênero, é aquilo que não se enquadra dentro de uma domesticação do que é ser um ser humano, etc. Enfim, tem muita pira aí possível, só que isso que eu estou dizendo, perceba, é mais complicado. Basicamente, eu estou querendo mostrar isso. É mais complicado do que simplesmente você condenar, sabe? É foda, assim. Eu estava esses dias até falando no privado com o Cris Gonzatti, do Diversidade Net. A gente estava meio que. Acho que eu posso confidenciar essa conversa. Porque ele falou isso depois, ele reclamou isso publicamente também, então eu posso falar. A gente estava chorando as pitangas junto, no sentido de que a militância nas redes sociais muitas vezes é de baixíssima complexidade. Né? Por isso que às vezes eu provoco e falo que não é militância, é limitância, né? Assim, de não conseguir perceber que cara, tudo é muito mais complicado, sabe? Essa necessidade tem a ver também com a própria pressa da internet. Você aperta os botões, as coisas têm que acontecer correndo. Então você também quer muito rapidamente identificar o que é do bem, o que é do mal. É aquela coisa que o pessoal tira sarro, às vezes, quando eu apareço num canal de esquerda ou de direita, que o público fica perguntando rápido se eu sou de esquerda ou de direita. Então, assim, existe uma pressa em identificar, em taxar, em carimbar, em qualificar para poder, como se fosse uma esteira industrial, passar os produtos correndo um atrás do outro, né? E o fato é que não é assim, não é assim. Poucas coisas são assim. Algumas são bem evidentes, ok, isso aqui é um fascista, sabe? Isso aqui é um canalha. Tem coisas que são bem óbvias, mas elas são exceções, elas não são a regra. A regra é a gente lidar com uma constelação de complexidades, de nuances, de contradições e de ambivalências. Quando eu falo ambivalência, é bom até separar o que é ambiguidade e ambivalência. A ambiguidade é aquilo que joga para dois sentidos. O ambivalente é aquilo que vale a partir de dois lugares. Ou seja, o troço encontra a sua validade, ele encontra o seu valor a partir justamente da dubiedade, a partir justamente de sinalizar para os dois lados. Então, não é simples, saca? Não é simples. Ali Moreira Pinto, primeira vez aqui. Fala mais sobre The Office para nós. Dia da Diversidade, o que achou? Recomendo assistir Rick and Morty, gratidão. Cara, eu tô ainda no finalzinho da segunda temporada de The Office e já tá virando uma das coisas mais divertidas que eu já vi na minha vida. Eu tava falando sobre isso ontem na live dos apoiadores e eu tava falando sobre um dos motivos de The Office ser uma série tão boa é porque é mostrado que a partir das suas falhas, a partir porque assim, vamos lá, deixa eu dar um passo atrás, até para puxar o raciocínio que a gente nesses
nesse moralismo cotidiano e que as redes sociais às vezes inflam, a gente às vezes quer exigir muito dos outros uma perfeição, quer exigir muito dos outros um certo exemplo de conduta ou coisa que for. E a gente perde de vista coisas discutidas por N teorias do sujeito. A psicanálise fala disso, a psicologia analítica fala disso, o pessoal hoje da neuropsicologia também fala isso. Então, assim, tu tem diferentes campos que vão dizer o seguinte: olha, nós somos o que somos a partir das nossas fissuras, das nossas falhas, das nossas rachaduras. O título que eu fiz ontem do que foi a live dos membros para falar de Suzume, o título é Apaixone-se pelo seu trauma, porque apaixonar-se pelo seu trauma significa você reconhecer quem você é. Paixão não no sentido romântico, você amar, ai que lindo, eu sou traumatizado. Não, apaixone-se, deixa esse trauma te afetar, permita que ele te toque, até para você conseguir processar e conviver com ele. Porque uma coisa que é fato, tipo, qualquer pessoa, não sei se tem aqui, deve ter, sempre tem alguém, que já passou por um trauma muito pesado, você com o tempo, não é que você esquece, você convive, né? Então nós somos o somatório de fissuras, de falhas, de rachaduras que constitui o sujeito que nós somos, tá? E uma coisa que o The Office faz, fazendo piadinha, uma coisa que The Office mostra muito bem a partir de piadinhas é essa questão. Então, por exemplo, o personagem do Michael, o chefe ali, ele é um personagem muito bom, sério, é um personagem muito bem feito, porque ele é invasivo, ele em algumas condições é profundamente abusivo, ele é sem noção, ele é escroto, mas você fica pensando, por que a gente não consegue odiar ele? Porque ele, por ser um cara muito carente, aí vem também um ponto que a gente começa a produzir empatia, ele é um cara carente, ele é muito carente, por ele ser carente, ele tenta trazer segurança para os funcionários dele. Então ele é um cara, por exemplo, por isso que no Brasil essa série faz muito sucesso com funcionário público. Por que essa série no Brasil faz sucesso com funcionário público? Porque os funcionários que estão ali, até eles são ameaçados de ser demitidos, mas sempre é uma coisa externa, né? Porque ali é uma filial, então a matriz pode querer demitir funcionário e tal. Mas o Michael não quer o chefe deles ali não quer demitir ninguém, porque ele até, inclusive, invade a vida dos funcionários, que ele sente que ele é parte da família. Então, ele vai se tornando um personagem complexo. Por exemplo, quando tem um episódio onde ele vai se reunir com os outros diretores das outras filiais e tal, cada um leva um relatório de rendimentos, né? O Michael faz um vídeo super constrangedor dos funcionários, porque para ele aquilo é a demonstração do que aquela empresa vale a pena. Aquela empresa são as pessoas das empresas, que é um discurso hoje vazio, né? Não, nossa empresa, o que conta são as pessoas. Meu cu. Mas para o Michael isso é verdade. Para o Michael isso é verdade. É importante ali as pessoas que estão ali. Inclusive ele percebe, e isso é doido, porque ele percebe que no fundo ele não é, ninguém gosta muito dele ali. Mas ele é tão carente que ele quer que aquelas pessoas gostem dele. Então ele se sente afeiçoado delas. Então, assim, é um personagem muito bom. E é um personagem que você percebe que a generosidade dele nasce do mesmo lugar da escrotice dele. Entende? Se ele deixar de ser o escroto que ele é, ele também não vai ser mais o cara generoso que ele também pode ser. Isso é muito fascinante. O pessoal tá perguntando ali antes, né? Construção de personagens. Isso é construção de personagem do caralho. É aquele cara que o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim nascem do mesmo lugar. E uma vez que tu queira tirar a parte ruim dele, tu também corre o risco de tirar a parte boa. E isso, galera, todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Por isso que a gente acaba se envolvendo tanto com personagens que conseguem ser um espelho para nós, ainda que em termos de traços de personalidade possam ser completamente diferentes, mas a gente se reconhece, a fissura dos outros, a gente se reconhece nelas. E outro episódio maravilhoso do The Office, que é quase premonitório, aquele episódio é o quê? De 2006, é do episódio que o Dwight vai fazer um discurso numa reunião de empresários. Ele não sabe o que discursar, o Jim sacaneia ele e dá para ele um discurso do Mussolini, sem avisar que era do Mussolini, e o Dwight faz um discurso fascista. E o empresariado bate palma e acha lindo. Ora, se não eram os discursos do Bolsonaro e companhia para aquelas reuniões de empresário, de gente rica aqui no Brasil, né? Cara, puta que pariu, que episódio premonitório. A gente olhava aquilo no The Office e, quer dizer, né, isso passou quase 20 anos atrás, e dizer que depois isso ia acontecer, né? Que merda, que merda. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.